Tem demonstrado preocupação com o desfile, com o fato de que o desfile pode parar na Justiça Eleitoral, tá? Eles veem esse risco de parar na Justiça Eleitoral. O Palácio está monitorando um eventual desgaste político disso. Qual que é a avaliação que eles fazem? Que o evento pode abrir uma frente de questionamento no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Eles já foram, inclusive, esses recados já chegaram, inclusive, ao Palácio do Planalto. Então, do ponto de vista do Judiciário, quem entende, quem está acompanhando, acha que isso sim pode acabar nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral. Meus amigos, minhas amigas, parece que a coisa pode se complicar para o presidente Lula. Pois é, com esse desfile que vai haver aí numa escola de samba homenageando o presidente Lula, pode ser que isso traga consequências aí negativas para a sua campanha. Inclusive, pode ser que ele tome uma multa grande, ou pode até ter consequências mais graves, né? E quem está fazendo esse alerta aí não sou eu, não, é a própria Globo News, né? Os militantes lá da Globo News estão detonando aí o presidente Lula por conta desse desfile da escola de samba lá de Niterói, que vai fazer essa homenagem ao presidente Lula. Segundo os próprios militantes, a escola de samba pertence a um vereador do PT e diz que eles foram lá no Palácio do Planalto conversar com o Lula, mostrar o samba enredo para ver se o Lula aprovava. E, ou seja, primeiro teve a aprovação do próprio Lula, então quer dizer, existe toda uma coisa ali envolvendo como se fosse uma verdadeira propaganda do próprio governo. Não é uma homenagem espontânea da escola de samba, foi feita tudo combinado com o governo. E isso se caracteriza como propaganda eleitoral. Pessoal, vamos assistir aqui eles falarem sobre isso, mas antes vamos ver mais uma vez a Malu Gaspar esclarecendo fatos aí relacionados com o escândalo do Banco Master. Vamos ver de novo aqui, porque cada hora aparece mais uma novidade, pessoal. E depois nós vamos ver os militantes lá detonando o presidente Lula. Vamos lá, pessoal. Inclusive no Jornal Globo, se cada um tivesse feito o seu serviço, isso não estaria acontecendo, nós não estaríamos vendo esse cenário agora. Então, essa tarefa do senador Renan Calheiros e dessa comissão não é uma tarefa pequena, pelo contrário. Agora, o que eu acho que é importante a gente entender é que o prejuízo, ele está dado, né? A gente viu hoje, por exemplo, os bancos anteciparem as contribuições para o FGC, que é esse fundo garantidor de crédito, que está pagando o rombo do Master, e agora eles também estão cogitando, até a Miriam Leitão deu essa informação mais cedo, de manhã, e também no Jornal Globo, estão cogitando pegar uma parte do depósito compulsório, que é um depósito que garante também a estabilidade do sistema financeiro, como diz o nome, compulsório. Todos os bancos deixam esse dinheiro a cargo do Banco Central. Então, você veja como esse caso mexeu com o sistema. Um banco que tinha 0,5% dos depósitos, de todos os depósitos, que não tinha correntista, levou a esse desarranjo no sistema, por enquanto no lastro, né? Os clientes estão recebendo os 250 mil aplicados, acima de 250 mil não receberam, mas no lastro. E aí a gente vai depois falar dos fundos de pensão, mas só para concluir, quando você tem tudo isso acontecendo, você vê que muita gente deixou de cumprir, que é uma falha regulatória, né? O Master captava todo esse dinheiro a partir de um argumento muito simples. Se acontecer alguma coisa e o banco quebrar, o FGC cobre. Quer dizer, tinha lá um fundo garantidor e uma brecha infinita, que várias autoridades poderiam ter fechado, desde o Roberto Campos Neto até mais recentemente o Gabriel Galípolo. Havia uma fiscalização a ser feita, que também a gente sabe que o Banco Central está fazendo uma sindicância interna para saber aonde foi que esse processo falhou, mas eu acho que a comissão ela tem uma tarefa, mais do que uma utilidade, uma missão de fechar os buracos pelos quais a fraude passou e tentar impedir que isso se repita. Vamos ver se isso vai acontecer, porque você tem também uma questão limitada, que é o calendário, né? Conversando com o senador Renan Calheiros, ele me diz que essa comissão não tem prazo e que ela vai trabalhar à base de relatórios preliminares. Então, faz um levantamento sobre a CVM, ouve todo mundo na CVM, daí faz um relatório sobre o que falhou ali. Depois vai para o Banco Central e assim sucessivamente. Pode ser que isso funcione, pode ser que esse trabalho perca força, porque a gente sabe que no Congresso tem um acordão em curso para tentar impedir qualquer investigação, não só essa dessa comissão. Então, eu acho que é uma tarefa útil, é uma tarefa necessária, não é uma tarefa que vai resolver todos os problemas. Agora, eu acho que tem dois riscos. Aí, pessoal, mais uma vez a Malu Gaspar falando sobre o fundo, né, garantidor
que o Banco Master se aproveitou desse fundo aí, né? Porque deixou, foi fazendo as suas negociatas lá, acreditando que tinha aquele fundo, né? Sempre pensando que tem um fundo para garantir, se não se der qualquer problema, tá lá o dinheiro. Só que esse dinheiro não é do Banco Master, é de outras instituições financeiras, né? É um fundo para justamente garantir caso haja algum problema, um banco quebre, alguma coisa assim, né? Mas não é para ser usado propositadamente para isso, né? Então é isso aí, pessoal. E agora esse Renan Calheiros aí, para falar a verdade, eu não confio nada nesse Renan Calheiros aí. Acho que não vai dar coisa boa essa comissão aí, não. Mas em todo caso, vamos ver, né? Agora vamos ver aqui o pessoal detonando aí o samba enredo do presidente Lula. O risco é no domingo mesmo. O risco, quer dizer, a primeira-dama pretende desfilar, então, portanto, já vai ser um ato claro, né, da presença do presidente. Então, deixa de ser, o governo está simplesmente assistindo a uma homenagem ao presidente para ser uma questão, né, participando do próprio desfile. Eu acho que esse é o ponto número 1. E o segundo, que a gente não pode esquecer, é que a partir de junho, o Tribunal Superior Eleitoral passa a ser presidido pelo Cássio Nunes Marques, que não tem tantas simpatias pelo presidente Lula como o Tribunal Superior Eleitoral de outros tempos. Então, uma ação hoje, ela pode ser, a gente o abre para uma ação que pode ser julgada pelo TSE e a partir de junho, que possa sim punir a campanha do presidente Lula, enfim, com perda de dias de propaganda eleitoral gratuita, alguma coisa, ou até multa, enfim, coisas do gênero, porque, vamos lá, trata-se sim de propaganda antecipada, isso não tem a dúvida nenhuma. Quem lê a letra, quem vê o que o desfile vai apresentar, ele é um desfile assim, que poderia ser, vamos lá, ser feito na Coreia do Norte. É um desfile completamente de bajulação ao presidente no ano eleitoral. Obviamente que é uma propaganda eleitoral gratuita, o governo não pode não ter nenhuma participação, pode ser uma decisão espontânea da escola de homenagear o presidente Lula, porém, no ano eleitoral, trata-se sim de uma propaganda antecipada e eu acredito que a partir de junho o Tribunal Superior vai ser muito mais rigoroso sobre uma punição ao Partido dos Trabalhadores e ao presidente Lula sobre isso. Deixa eu chamar... Eu estava pensando aqui o seguinte, diante do fato que o professor lembrou de que o Tribunal Superior Eleitoral foi muito rigoroso com o ex-presidente Bolsonaro e tornou-o inelegível por causa da reunião com os embaixadores e pelo fato de que o tribunal será dirigido por 2 ministros que foram nomeados pelo Bolsonaro, a situação política fica muito mais grave, né? Muito mais... e realmente é difícil você não fazer a junção do Lula com a escola, porque o presidente da escola é um vereador do PT. A escola foi ao Palácio do Planalto e apresentou ao presidente o enredo. O presidente posou com a bandeira da escola. A primeira-dama vai desfilar na escola. É muito difícil você dizer que o governo não tem nada a ver com isso. O fato de ser dinheiro público é amenizado porque todos receberam o mesmo dinheiro. Mas quem usou o dinheiro público numa propaganda antecipada foi essa escola, não foram as outras. E tem uma até que vai fazer do Amapá. O Amapá deu 10 milhões para a escola Mangueira, eu acho. Mangueira. Isso. E vai fazer, ganhou 10 milhões. Não é possível. A gente está num clima tão ruim que o carnaval, que tinha problemas anteriores com bicheiros e tal, agora está tendo problema com político. A política está entrando nas escolas, a política partidária. Aí, do jeito que a política partidária está no Congresso, o carnaval vai ficar afetado, muito afetado, né? Aí, pessoal, vocês viram aí os militantes da Globo News, né? Não tem como, eles são obrigados a falar a verdade, porque senão fica muito claro, né, a militância deles. Então eles são obrigados a falar a verdade. Esse desfile é um absurdo, né? O presidente Lula está fazendo propaganda antecipada. Tudo isso aí foi uma grande armação, né, para poder ajudar o presidente a talvez ganhar mais votos. E provavelmente não vai ajudar em nada, porque vai pegando mal, né? Quando o cara fica tentando forçar a barra assim, né? Em todo lugar, aí a coisa, em vez de pegar bem, pega mal, né? E corre o risco ainda de acontecer qualquer coisa, tipo, na hora que a escola passar, as pessoas virarem de costas para não assistir, sabe? Ou acontecer qualquer movimento nesse sentido, porque não é todo mundo que aprova o presidente Lula. Então, se tiver lá no dia lá uma quantidade maior de bolsonaristas do que de petistas, ele pode tomar uma vaia, a escola pode tomar uma vaia homérica, e aí a coisa sair para o lado errado, né? Até bem que poderia acontecer isso mesmo, né? Tomara que aconteça isso, uma manifestação assim, porque assim, bem feito para ele, né? De estar usando aí esse tempo de escola de samba para tentar se favorecer.
Bom, pessoal, é isso aí. Então você vê que agora, esse ano, é como o Merval disse, né? O Cássio Nunes é quem vai realmente ser o presidente lá do STF nessa eleição. E, logicamente, ele não é, como eles disseram, né? Ele não é tão favorável, não vai ser tão favorável ao presidente Lula como foi os anteriores, né? Porque os outros foram declaradamente, no Alexandre de Moraes, foi um negócio vergonhoso, né? O que ele fez nas eleições de 2022, né? Porque ele proibia tudo que era do Bolsonaro, né? E permitia tudo que era do Lula. O Lula podia xingar o Bolsonaro de tudo que era nome, mas se falasse qualquer coisa contra o Lula, as postagens eram apagadas, as propagandas eram tiradas do ar, ou seja, houve uma manipulação muito forte, inclusive por parte da própria Globo e da própria Globo News, que fizeram propaganda declaradamente em favor do presidente Lula. Parece que agora estão se tocando, né? E estão tentando ser um pouco mais isentos dessa vez do que foram da outra vez, né? Bom, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.